Opa, seja muito bem-vindo, então, ao nosso treino Raiz Emagrecimento número 4. Então, esse aqui é o quarto episódio da nossa segunda temporada. E hoje a gente vai fazer um trabalhinho muito especial. É um trabalho que muitas pessoas deixam de lado e também muitas pessoas executam de forma equivocada, que é o treino de alongamento, de flexibilidade. E o que acontece? Um treino de flexibilidade, ele exige, basicamente, vários elementos para que ele gere resultado. E eu prefiro, muitas vezes, que tu não execute nada, que tu não realize flexibilidade, que tu não realize alongamento, comparado com o fato de tu fazer sem levar em conta os elementos mais básicos, os elementos do treino que a gente precisa compor para ter um certo resultado, certo? Então, o que acontece? Normalmente, a gente vê as pessoas alongando antes de uma corrida, alongando no final dela, antes de um treino de musculação, depois dele. Muitas vezes, a gente vê as pessoas utilizando o treino de flexibilidade e fazendo com que ele gere conflito com o treinamento que tu está realizando. E isso, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. E hoje eu quero te dar todo o passo a passo, eu quero te mostrar o que tu deve fazer para te realmente ter resultado fazendo um treino de flexibilidade, quais são os elementos, quais são os pré-requisitos que tu precisa ter para esse treino funcionar, para esse treino te trazer o resultado que tu precisa. E por muito tempo eu também executei esse treino de uma forma equivocada, até que com o tempo eu fui percebendo, tem coisas que a gente vai sentindo na prática, vai conciliando também com as pesquisas científicas, com os artigos, com pessoas que já têm uma experiência também, a gente vai unindo forças, vai testando na prática. Eu acho que o mais importante, acima de tudo que eu falei até aqui, é o teste. É a gente testar as coisas, primeiro na gente, depois nos próprios alunos, a gente conversar, sentir o que está acontecendo, medir resultados. O primeiro fator é mensurar, a gente conseguir comparar um estado A contra um estado B e saber se aquilo realmente está gerando algum resultado. E o que acontece, então? O que a gente precisa? Quais são os elementos que a gente precisa entender para fazer esse treino de flexibilidade que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um treino de flexibilidade dos pés à cabeça. Logo, a gente vai alongar desde lá da panturrilha até a região cervical do pescoço. A gente vai subindo e vai alongar tudo, tá? Só que o que a gente precisa entender primeiro? Talvez tu já tenha feito, talvez não, alguma técnica de meditação. E olha que louco, é muito similar a gente fazer um trabalho de flexibilidade a um trabalho de meditação. De certa forma, a respiração que a gente usa na meditação, ela é praticamente a mesma respiração que a gente usa numa técnica de flexibilidade de alongamento. Existem basicamente duas formas de a gente trabalhar basicamente o trabalho de flexibilidade, certo? A gente tem, e isso vai determinar muito mais a relação do tempo do que qualquer outra coisa, tá? Então, primeiro de tudo, se a gente realiza um trabalho focado para ter ganhos em flexibilidade durante 30 segundos, o que acontece durante 30 segundos? A gente tem uma ativação, um alongamento a curto prazo ali daquela musculatura que tu está focando, certo? Agora, para a gente desenvolver aquela musculatura, vamos entender a diferença. Existe a flexibilidade e existe a mobilidade. Ah, Rafa, qual é a diferença de flexibilidade para mobilidade? Mobilidade, ela toca no conceito de articulação. Logo, o meu joelho é uma articulação, certo? Ele faz esse movimento de dobradiça. Então, toda articulação, tornozelo, meu pé tá bem sujinho, joelho, quadril, tudo isso são articulações. Logo, as articulações, elas precisam de maior mobilidade, ou seja, a gente tem que fazer com que a articulação, ela faça o movimento mais completo possível. E isso é um trabalho de mobilidade, é a gente mobilizar essa articulação no maior espaço possível. O que é a diferença para alongamento? Alongamento não está ligado diretamente à articulação, às dobradiças, vamos dizer assim. O alongamento está ligado aos nossos músculos mesmo, ao encurtamento muscular. Então, o músculo, ele encurta e ele alonga, certo? Então, toda vez que a gente faz o trabalho de alongamento, a gente está realmente esticando o nosso músculo, tá? Falando bem, uma língua bem simples de entender, simples assim, tá? Então, quando a gente trabalha acima, até de 2 minutos para cima, o que vai acontecer? A gente entra num estado de relaxamento que é favorável à musculatura, ela ir adiante, a gente soltar realmente, porque tu vai perceber o seguinte, sempre que tu tá puxando a respiração durante um alongamento,
Tu tá tensionando a musculatura. Logo, no momento que tu tá puxando o ar, não faz sentido tu perder teu tempo tentando ir mais além, tentando fazer aquele movimento amplificar, não faz sentido. Não tem porquê perder teu tempo nessa hora, certo? É um desgaste de esforço totalmente desnecessário. Agora, quando tu tá soltando a respiração, acontece a mesma coisa que acontece lá na meditação. A gente começa a relaxar a musculatura, a gente começa a distensionar a musculatura. Logo, esse é o momento certo para te começar a sentir a musculatura distensionar e ir no embalo dela, ou seja, ir progredindo o movimento, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? Primeiro de tudo, a gente vai aprender a respirar. A gente vai entender qual é o tipo de respiração que tu precisa fazer para alongar. Não perde mais teu tempo alongando se tu não for simplesmente fechar os olhos e te concentrar na tua respiração. Não existe alongamento conversado, não existe. Realmente, hoje eu vou falar porque eu quero te explicar, eu quero te dar todo passo a passo. Porque esse vídeo, ele vai seguir mais um aspecto demonstrativo. Mas, em via de regra, o trabalho de flexibilidade, ele não pode ter conversa, tá? E se tu tá contraído, se tu não pode esperar que uma pessoa venha te alongar. A pessoa que vem te alongar, o máximo que ela pode fazer por ti é te conduzir e te mostrar, ó, vai lá, segue, mas quem vai realmente alongar é tu. É tu que tem que relaxar, é tu que tem que deixar a tua musculatura agir, certo? A pessoa só vai estar ali para te apoiar se tu vai trabalhar em duplas, por exemplo, o que não vai fazer também tanta diferença assim, tá? Mas é questão de orientação e condução. Então, a gente vai começar uma respiração. Quero que tu fique presente para o fato de puxar bem o ar sempre, enche o abdômen de ar e solta, relaxa. Puxa bem profundamente a respiração. Enche bem, sente todo o ar enchendo o abdômen e solta lentamente. E eu quero que tu faça essa respiração por pelo menos 5 vezes, de forma bem profunda e mais lenta possível. Porque dessa forma tu começa a distensionar, a relaxar, tá? Uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: realizar alongamento antes ou depois de um treinamento de força ou de um treinamento cardiorrespiratório, de uma corrida, enfim. Eu sempre prefiro que tu realize depois, tá? Por que eu acho mais interessante realizar depois? Porque a musculatura ela já está aquecida, a musculatura, e quando a gente realiza um treino, a gente libera muita endorfina, que é uma substância que a gente já conhece, e quando a gente libera endorfina, o que acontece? Basicamente, a endorfina nos ajuda a entrar num estado de relaxamento, ela tem um efeito analgésico no nosso corpo, e se isso acontece, isso facilita a ação do trabalho de alongamento, tá bem? Então, assim, ó, entendido que o primeiro passo é o relaxamento, hoje eu vou focar em alongamentos de 30 segundos contigo, certo? Eu não vou focar em 2 minutos porque o vídeo vai ficar muito longo, mas se tu quiser desenvolver, tá? Aquela determinada região que tu percebeu, nossa, vou alongar aqui os adutores, tá? Que é a parte interna da coxa aqui. Vou alongar os adutores e, nossa, tá muito encurtado, eu não consigo ir. 2 minutinhos para ti, tá? Não foca em alongamento de curto espaço de tempo se tu quer desenvolver a região. Agora, se tu quer só alongar, só para manutenção, beleza, trabalha em 30, ok? Então, vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu puxar aqui para trás um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser alongar a nossa panturrilha. A gente vai começar lá de baixo, tá? E eu já falei isso em outros vídeos, não faz sentido a gente tentar acertar a postura, acertar um movimento de cima para baixo. A gente sempre acerta o movimento de baixo para cima. Logo, se a gente tem algum problema no movimento, a gente tem que começar enxergando lá de baixo, lá da nossa base, da raiz do movimento, certo? Então, primeira coisa, ó, esse joelho, essa perna aqui vai ficar aqui, e a gente vai simplesmente só soltar o calcanhar na frente, tá? Esse joelho totalmente esticado e o de trás tu pode flexionar. E aqui eu vou com as 2 mãos, não é uma só e a outra escorada, não, com as 2 mãos eu vou descendo lentamente até buscar a ponta do meu pé. Rafa, eu não consigo ir até a ponta do meu pé. Tá tudo bem, vai até onde tu consegue. Vai até a canela e vai evoluindo gradativamente, tá? O que a gente tem que fazer nessa hora? Vamos supor, chega um movimento aqui, tá? Tô lá no meio da canela. O que eu tenho que fazer agora? Fecha os olhos, respira. Solta a respiração lentamente. Sente a musculatura distensionar e tu vai sentir o teu corpo, teus braços pesando sobre o teu corpo, certo? E à medida que tu sentir o peso dos teus braços descendo, tu vai sentir um relaxamento natural
lá da musculatura posterior da coxa e principalmente da musculatura da panturrilha. Aí assim tu vai indo, ó. Foca na respiração. Se tu não tiver um relógio para marcar o tempo, tá tudo bem. Marca o tempo por respiração, marca por ciclos de respiração ao invés de marcar por tempo. Pode fazer assim, ó, puxa o ar, solta, puxa o ar novamente, solta. E assim tu pode ir contando, pelo menos por ciclo de respiração, que deu o equivalente ao tempo que a gente precisa trabalhar, certo? Então, alonga o teu lado direito, faz a mesma coisa no lado esquerdo. Repetindo, ó, soltei a perna esquerda lá na frente, certo? Não sei se aí no vídeo vai aparecer espelhado, se vai aparecer normal, enfim. Flexionei o joelho de trás da frente, não. O meu foco é soltar o peso lá na perna da frente. Isso aqui é só para me dar apoio. E vou com as duas mãos respirar profundamente. E assim a gente vai evoluindo durante o alongamento. E aqui eu quero que tu tenha uma escala para te mensurar o quanto tu tem facilidade em fazer esse movimento. E é legal tu fazer isso para todos os exercícios que a gente vai fazer hoje, porque isso pode servir de teste para ti. Porque assim, ó, cada agrupamento muscular ele vai reagir de uma forma diferente, certo? Então tem exercícios em músculos que tu vai sentir bem mais encurtado, uma dificuldade, tu vai sentir uma tensão maior, e esses aí tu vai mensurando, uma escala de 1 a 5. 5, nossa, 5 é muito difícil, nossa, tô sentindo muita dor, eu mal consigo me mexer. Ou 4, eu sinto dificuldade, vai indo, mas vai com muita dificuldade. 3, meio termo. E 1, nossa, não senti, eu consigo ir tranquilamente, eu sinto que isso não é um problema para mim. É muito dessa questão de dedo ao vento, tá? Então a gente vai realmente descobrir o que a gente tem que fazer numa escala de sintonia, tu vai começar a sentir como que tá aquela musculatura em relação aos teus movimentos. Então, a gente fez o primeiro alongamento de panturrilha, certo? E agora a gente vai começar a subir. A gente subiu da panturrilha, agora a gente vai dar a parte posterior da coxa. E a parte posterior, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar, vou ficar mais diagonal aqui, os dois pés na largura dos meus quadris, certo? E o meu joelho, eu vou deixar ligeiramente flexionado. Eu não vou esticar todo ele. Vou deixar uma ligeira flexão, tá? Por que eu vou fazer essa ligeira flexão? Quando eu estico muito meu joelho, eu acabo alongando muito próximo da região dos tendões, muito próximo dessa região, e eu quero alongar mais o ventre muscular, mais o meio do meu músculo, pegar ele de uma forma mais abrangente, mais completa, tá? Então eu vou deixar ligeiramente flexionado. Se tu gosta de números, vai deixar em torno de 2 a 3 graus de flexão, só para dar uma quebradinha de leve mesmo, mas manter quase esticado. Aí, ó, retifica aqui atrás e vai soltando lentamente o peso do corpo, tá? À medida que tu respira. Vamos lá. Puxa a respiração. O retorno do alongamento, ele sempre tem que ser lento, tá? A gente sempre vai voltando aos poucos. Não faz sentido tu fazer um movimento controlado, tu começar a evoluir, tu começar a sentir o peso do teu corpo se pegando, relaxando, distensionando, e na subida tu subir que nem um furacão. Não faz sentido, tá? Então, na mesma velocidade que tu desce, tu procura ir retornando. Então, a gente alongou a panturrilha, certo? Com as duas mãos, claro. A gente alongou a parte posterior da nossa coxa lá embaixo, certo? A gente agora vai começar a subir os movimentos, certo? Agora nós vamos alongar a região do glúteo. E olha só, esse alongamento aqui é super importante. Naturalmente, mais esmagadora a maioria das pessoas tem um encurtamento na região posterior do nosso corpo, lá na panturrilha, posterior e glúteo, geralmente. Por que esses músculos, eles normalmente,
eles têm um encurtamento maior detectado, porque a gente faz todas as atividades ou em caráter sentado ou para frente, certo? Logo, os músculos de trás, eles normalmente não são tão ativados quanto os da frente, quando a gente lida com essa rotina diária, tá? Deixa eu deixar um alô aqui para Jane. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Carmen. Valeu pelo comentário, pela presença. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aí a Jane. Aí a Carmen, show de bola. Valeu, pessoal. Aí a Gisele também aí no Insta. Seja bem-vinda. Show de bola. Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência então. Agora a gente vai fazer um alongamento de glúteo. E olha só, eu quero que tu tenha atenção para isso aqui. Nesse aqui a gente vai deitar, certo? Barriga para cima. Vai colocar uma das pernas, tá? Vai colocar o tornozelo, esse ossinho do lado aqui do tornozelo, vai colocar ele sobre, vai encaixar entre ele e o calcanhar em cima do joelho. Aí aqui tu vai vir com as duas mãos e vai pegar o joelho da frente, certo? Ó, foca na respiração primeiro, tá? Respira bem fundo. À medida que tu vai soltando o ar, tu vai levantando o pé lá de baixo, ó. Esse pé aqui eu vou tirar do chão e vou puxar aqui, ó. Imagina que eu tô trazendo esse joelho para perto de mim. À medida que tu sentiu que o movimento está se entregando, que o relaxamento está acontecendo, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente levantar o pé lá e vai puxar aqui. A gente vai reagir em duas frentes. Vamos focar na respiração aqui. Relaxa bem a cabeça sempre. Deita, olha. Mantenha a cabeça e os olhos virados para o teto. Evita tirar o quadril do chão, tá? Daí começa a jogar o pé para cá e não para cima, certo? Tu descolou do chão, veio até a posição aqui, daqui para frente a gente só vai trazer, certo? Aí relaxou, a gente vai trocar o lado, certo? Ó, encaixei aqui e puxei. Respiração. Isso. A gente vai perceber que o trabalho de flexibilidade, ele é um relaxamento natural. Quando a gente pensa em treinamento focando no emagrecimento, é muito importante levar em conta que um dos maiores vilões, os maiores sabotadores de causas de ganho de peso é a ansiedade. E o alongamento, ele ajuda muito nesse processo de relaxamento. Ele faz com que tu consiga realmente aumentar o teu grau de serenidade e autocontrole para o dia a dia, para as tuas rotinas, certo? Então tá, a gente alongou o panturrilha, alongou o posterior de coxa e alongou o glúteo, certo? Agora a gente vai alongar a região dos adutores, vamos fazer a famosa borboletinha aqui, então. Então vamos lá, junta os pés e puxa os calcanhares perto do quadril, certo? Traz o calcanhar lá para pertinho do quadril, junta lá, segura os pés. E agora imagina que tem uma setinha apontada para baixo aqui e outra setinha apontada para baixo aqui, tá? Tu vai respirar profundamente, com o tronco reto, e vai soltando a perna. Isso aqui é interessante se tu tiver alguma coisa mais pesadinha para colocar em cima, porque ajuda, às vezes, não só pelo fato do peso fazer descer, mas por tu sentir aonde que a sobrecarga tem que acontecer, tá bem? Então, ó. Aí, beleza. Esse aqui foi o nosso nosso quarto exercício de flexibilidade. Agora a gente alongou
toda a parte de trás, alongou os adutores da coxa, que foi essa parte. Agora a gente vai alongar a parte da frente, nosso quadríceps. Esse aqui não tem problema de tu te apoiar na parede, se tu achar que tu fica mais seguro, porque o foco do exercício não é o equilíbrio. Se o foco fosse o equilíbrio, tudo bem, te segura aqui, equilíbrio, estabiliza. Agora, se tu tá focando no equilíbrio, tu tá perdendo um pouquinho na flexibilidade. Então, sem problema, sem vergonha nenhuma, apoia ela na parede, puxa, tá? Com a mão esquerda, o pé esquerdo, e cuida desse detalhe, vou ficar bem de lado aqui, tá? Essa perna tem que estar, no mínimo, alinhada com a outra perna. Não pode ficar com essa perna lá na frente alongando. Logo, o movimento ele fica muito curto e muito facilitado. Então, ó, daqui para trás, não daqui para frente, certo? Então, ó, aqui, puxa lá, puxa a pontinha do pé para cima, cerra os dentes, ó, parece bobagem, mas aqui serra, e levanta a cabeça, certo? E aqui respira fundo. E vai levando o joelho lá para trás. Depois do outro lado, mesma coisa. Alinhou, ó, alinhou perna com perna e puxou lá para trás. Um apoio para te focar na flexibilidade e não no equilíbrio. Não é o momento do equilíbrio agora. Respira bem fundo. Aí. Um detalhe super relevante. Quanto tempo a gente leva para ter resultado num trabalho de flexibilidade? E eu tive vários alunos de personal que começaram normalmente pelo trabalho de flexibilidade, porque tinham algum problema. Tinha um aluno, inclusive, que ele começou esse trabalho de flexibilidade há uns anos comigo, uns anos atrás. Hoje em dia eu não faço todas mais aulas presenciais no momento. E naquele momento ele chegou para mim e falou assim: Rafa, eu tô com vergonha porque eu chego em casa e eu tenho que pedir ajuda da minha esposa para me colocar na própria cueca. Olha só o ponto que a coisa chegou. Ele simplesmente não conseguia se abaixar para colocar a cueca dele no pé. Ele não conseguia amarrar o tênis dele, certo? Tipo, esse grau, sim, é um grau mais avançado, tudo bem. Só que imagina só, é que nem sede. Existe uma premissa que diz o seguinte: quando tu tá com sede é porque tu já tá desidratado. E quando tu chega nesse ponto, então, é porque a flexibilidade, a tua falta de flexibilidade, ela já afetou muito os teus movimentos, de forma que isso vai desencadear lá na tua coluna, vai desencadear em uma série de fatores, que nem dentro de um treino de força. No treino de força, por exemplo, se tu vai fazer um exercício de agachamento, por exemplo, e tu tá com uma musculatura posterior, a musculatura do glúteo encurtada, o que vai acontecer? Essa musculatura, quando for fazer um movimento, vai chegar a um determinado ângulo que tu não vai conseguir dar sequência ao movimento como ele deveria. Logo, o que vai acontecer? Tu vai descarregar essa falta de postura em outra região, e que normalmente explora onde? Lá na coluna, lá na parte da região lombar, principalmente naquela região onde vai se desencadear uma hernia de disco. E cerca de 80, 90% das pessoas vão ter hernia de disco com o tempo, conforme elas estiverem mais velhas. Então, se tu conseguir evitar que isso aconteça o mais cedo possível, melhor. Agora, se tu não conseguir evitar, tá tudo bem. Tu pode trabalhar a partir de agora e, junto com isso, fazer um fortalecimento de toda a região do centro do corpo. Tá? Vamos dar sequência, a gente alongou os exercícios mais básicos de membros inferiores até agora, certo? Agora a gente vai dar sequência e a gente vai alongar a região da nossa lombar, tá? Vamos fazer a região da nossa lombar e eu vou ficar aqui mais em diagonal. Eu quero que tu afaste bem as pernas, tá? Afasta bem as pernas e, ó, puxa a pontinha dos pés para ti. Não precisa botar a mão, mas traz a pontinha do pé em tua direção. O teu joelho pode ficar também ligeiramente flexionado, ele não precisa ficar todo esticado, até porque é possível que te dê cãibra se ele ficar todo esticado, tá? Então deixa ligeiramente flexionado, tá? Coloca as mãos no chão e vamos fazer uma caminhadinha de formiguinha aqui, certo? Respira profundamente e vai caminhando. Respira profundamente e caminha.
Depois vai retornando lentamente. Esse mesmo movimento a gente vai fazer para trabalhar a região mais lateral da nossa lombar. Agora que a gente trabalhou uma parte aberta, numa linha reta, agora a gente vai girar todo o tronco. Ó. Coloca as duas mãos na frente, gira todo o tronco junto com as mãos e vai em direção ao pé agora, tá? E, mesma coisa, respira profundamente. Vai evoluindo. Fecha um lado, junta, gira todo o tronco e vai em direção à outra perna. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ó, a mesma coisa. Respiração. Joga o tronco para frente, conforme tu sente que o relaxamento começa a acontecer. Aí, beleza? Aí, junta ela novamente, certo? Então, ó, alongamos a região lombar, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou ficar na posição em pé aqui e nós vamos deixar o joelho ligeiramente flexionado, tá? Joga o quadril um pouquinho para trás. Aquela famosa estratégia de encaixar o quadril, que eu nunca entendi o que era encaixar o quadril. Até que eu descobri que era ligeiramente uma flexãozinha de joelho, uma flexãozinha de quadril para trás, para a gente estabilizar a nossa coluna, certo? Então, ó, entrelaça os dedos, coloca as duas mãos na cabeça, joga lentamente o queixo no teu peito e vai, à medida que tu for soltando a respiração, tu vai enrolando vértebra por vértebra, tá? Puxei o ar e vou enrolando. Sempre enrolando. Depois disso, eu vou voltando lentamente, vértebra por vértebra, eu vou devolvendo uma por uma, até voltar à posição normal. Nesse alongamento, a gente está alongando principalmente os eretores da coluna, toda essa região, tá, que sustenta o nosso corpo, ok? E depois disso, a gente vai focar agora em alongar nossa região cervical. E a gente vai alongar ela tanto para frente, quanto para trás, quanto para os lados, certo? Vamos lá, então. Essa aqui, eu vou ficar também na mesma posição em pé. Ó, vou ficar de lado para te poder visualizar. Mesma coisa, as mãos na cabeça, só que agora eu só vou baixar o queixo no peito e vou focar em alongar a região do pescoço, não a região das costas, certo? Essa é a diferença. Eu não vou enrolar mais a minha coluna, só vou descer no meu pescoço. Beleza, feito esse movimento, agora a gente vai alongar para trás. Tu vai juntar as duas mãos, imagina que tu vai rezar agora, tá? Coloca, encaixa o dedão aqui embaixo do queixo, tá? E forma uma máscara aqui. Todo mundo está sabendo formar máscara agora, tá? Então, coloca a máscara aqui e vai jogando a cabeça para trás. Lembra sempre de manter os dentes fechadinhos, tá? Essa postura tem que ser mantida, a gente não pode soltar essa postura. Pode fazer esse movimento também sentado numa cadeira que tenha apoio para as suas costas, tá? E que não seja uma cadeira muito alta, tem que ser uma cadeira que esteja abaixo da linha dos teus ombros, porque dessa forma tu consegue movimentar essa região. Fica mais fácil de fazer o movimento, tá? Lembra assim, que tem coisas que vão facilitar e tem coisas que vão dificultar. Fazer em pé realmente fica um pouquinho mais difícil do que fazer sentado, tá? Mas como demonstração já serve, tá? Mas na cadeira tu tem mais facilidade, logo tu consegue evoluir mais o movimento. E agora, nesse outro movimento mais lateral, eu vou pegar uma ajuda. Qualquer coisa que seja ligeiramente pesadinha, já vai nos ajudar. Vou pegar aqui 3 livros. Deixa eu pegar aqui. Ó, peguei 3 livros aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou segurar esses livros aqui do lado e vou com a outra mão. Vou deixar esses livros só para fazer peso, ó, para fazer com essa região aqui que eu consiga ter mais sensibilidade em saber qual a região que eu quero alongar. Vou pegar aqui logo em cima da pontinha da orelha
e vou puxar a cabeça, mantendo sempre a postura lá, e vou relaxar o braço onde eu estou segurando os livros para que ele se torne o mais pesado possível. Respira profundamente. E depois retorna lentamente, retorna devagar, troca o livro de mão e mesma coisa. Se está lá, tá tudo bem. E solto. Beleza. Eu vou deixar esse livro aqui, que a gente ainda vai usar ele. Tá? Então, assim, ó, a gente alongou toda a região da coluna, desde a região lombar até a região cervical, a gente foi subindo. Agora, a gente vai alongar a nossa região dorsal e também a região do tríceps. Eu vou ficar de costas para ti, e olha só o que a gente vai fazer. Sabe aquele alongamento normal que a gente pode puxar aqui? Ó, simplesmente colocar o braço nas costas e forçar o cotovelo aqui para baixo. A gente vai usar os livros aqui novamente. A gente vai colocar os livros aqui e vai puxar. Respira fundo, certo? E relaxa. Mesma coisa do outro lado. Aqui a gente está alongando toda a região dorsal das costas e também a região do tríceps, da parte posterior, a parte de trás do teu braço. Aí, beleza? Não vou precisar mais do meu livro. Pelo menos não para alongar. Agora a gente vai alongar a região do peitoral e também a região do bíceps para finalizar, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai ficar de lado para a parede, certo? Vai colocar a tua mão na altura do ombro. Não é embaixo e não é em cima. É na mesma linha do teu ombro, certo? E tu vai cada vez mais trazer o teu pé para próximo da parede, certo? Aí foca em manter o mais retificado possível. Olha para frente e respira bem fundo. Fechou um lado, simplesmente vai trocar de lado. Sempre com os pés bem paralelos e apontando para frente e o braço bem alinhado. Vamos lá. Conforme tu vai sentindo a tua respiração soltar, a tua musculatura distensionar, tu vai te aproximando da parede e vai retificando para sentir alongar bem a região do teu peitoral. E para finalizar, a gente vai alongar o teu bíceps. E olha que interessante, no alongamento de peitoral, a gente fez esse movimento como se fosse dar um tapa na parede, certo? A mão ficou nessa posição, tá? No alongamento de bíceps, a única coisa que vai mudar é que eu vou fechar a mão e como se eu fosse bater de lado, bater como se fosse bater com um copo, a boca do copo na parede, tá? E eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz antes. Tu vai perceber que só o fato de rotar o teu punho da tua mão já vai mudar completamente o músculo que tu está trabalhando. Ó, mesma coisa. Respirei fundo. Soltei. Aí vou trocar o lado. Os pés paralelos lá na parede. E solta. Beleza. Bom, galera, assim, ó, esse foi um trabalho básico de flexibilidade, de alongamento. Então, assim, ó, para quem quer começar do zero, quem não está com o hábito de alongar, esse seria o primeiro treino a ser realizado, principalmente para te poder identificar quais são as musculaturas que tu precisa trabalhar de uma forma mais intensa, tá? No meu caso, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade hoje de realizar um exercício de agachamento com uma intensidade bem alta, porque eu tenho uma limitação de flexibilidade, principalmente na cadeia posterior e nos glúteos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar, e o que eu procuro fazer todos os dias? Eu separo 2 minutinhos para cada alongamento, e para mim a rotina é legal de colocar, tem uma técnica de Pomodoro, que eu uso lá, que eu trabalho durante 25 minutos e faço 5 minutos de oxigenação e eu aproveito para alongar.
e nesse momento eu vou lá, boto o colchonetezinho no chão, me deito, faço os 2 minutos de alongamento para um lado, 2 minutos de alongamento para o outro, volto a trabalhar. E assim eu vou indo para mim poder otimizar meu tempo. Para quem estuda, é uma tarefa legal também, porque tu oxigena o teu cérebro no momento da atividade mais de cunho físico e tu volta com mais foco e produtividade no momento da atividade mais teórica, mais, enfim, que tu precisa de foco, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso treino de flexibilidade de hoje. Ele é um treino um cunho muito mais de relaxamento, mas é aquela velha estratégia de dar 2 passos para trás, muitas vezes no treino, e dedicar um tempo maior para fazer um trabalho de flexibilidade, que não é o treino que todo mundo gosta de dedicar tempo, mas é o treino que vai te colocar num patamar muito mais elevado. Porque imagina só, quando tu faz um movimento como agachamento, tá? Tu vai fazer um movimento como agachamento, então tu vai agachar, tá? Se chegar a uma determinada posição, por exemplo, até aqui, eu já não tenho flexibilidade, eu vou ter que compensar com uma outra região, tá? Então, além do fato de eu poder lesionar, eu vou estar diminuindo a sobrecarga real no meu exercício. Eu posso botar o peso que eu quiser, eu posso botar a sobrecarga que eu quiser, que esse exercício ele não vai ter a intensidade ideal para me gerar o melhor resultado possível, se eu não tiver as musculaturas bem alongadas, um trabalho bom de flexibilidade, certo? Então, esse foi o nosso treino raiz de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, eu vou deixar um link na bio do meu Instagram, tá? E também na descrição desses vídeos. Agora eu vou digitar ali, vou colocar o link para entrar no grupo, no meu canal do Telegram, tá? O meu canal do Telegram é um canal exclusivamente com dicas relacionadas ao emagrecimento. Eu foco em treino, em alimentação, em mentalidade e também no aspecto da recuperação, tá? E principalmente também do planejamento de treino, porque não adianta de nada a gente acreditar que só o treino resolve, que só a alimentação resolve. Não existe isso. Existe uma intersecção desses elementos, tá? Então, um grande abraço e até amanhã às 3 horas no nosso Mente Magra.